Dia, bom dia, sejam bem-vindas a mais uma live declarando a palavra. É uma bênção ter você aqui comigo nesses dias, aprendendo e ouvindo a palavra de Deus. Estamos começando o nosso dia da melhor forma, não é verdade? E hoje, no nosso dia 5 da live declarando a palavra, nós iremos falar sobre Ruth, fidelidade recompensada. O tema de hoje é Ruth, fidelidade recompensada. Vamos aprender, né, com Ruth como que a nossa fidelidade em Deus, como que a nossa fidelidade até mesmo com as pessoas traz uma recompensa na nossa vida. Amém? Então eu quero te convidar nesse momento a orar junto comigo para que a gente possa dar início à nossa live, né? Para que o Espírito Santo de Deus possa nos falar, né? Falar ao nosso coração e trazer clareza a respeito da sua vontade. Amém? Então que você possa fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pela porção nova que o Senhor irá derramar sobre a nossa vida, que o Senhor irá alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Meu Deus, que a tua palavra, Senhor, revele ao nosso coração a tua vontade. Eu entrego, meu Pai, a vida de cada um que está assistindo essa live, a minha vida, Pai, colocamos diante de ti, que seja feita, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você pode dizer amém comigo? Glória a Deus. Antes da gente iniciar, eu queria lembrar, né, que a nossa live declarando a palavra, ela é feita de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, né? Então hoje a gente encerra com o dia 5 da live, né, declarando a palavra, e nós retornamos na segunda-feira, amém? Mas no seu final de semana, no sábado, no domingo, não deixe de ler a palavra, não deixe de orar ao Senhor e continuar tendo essa comunhão. Amém? Então vamos para a palavra. Então a gente vai ler hoje o livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 16 e 17, que diz assim a palavra de Deus. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha que profundo essas palavras que Ruth declara para sua sogra Noemi. Você vê que elas criaram um relacionamento de fidelidade, né? Para você que ainda não conhece a história, ou para você que já conhece, vamos relembrar a história, né? Como que foi a história de Noemi e Ruth. Hoje eu não vou entrar muito na vida de Noemi, porque ela está, né, em outro dia, para que a gente possa falar dela, mas vamos falar da história no geral. O que que aconteceu? Noemi e o seu esposo, eles saíram da sua cidade, né? Decidiram sair da sua cidade, que era ali chamada Casa do Pão, e foram para Moabe. Quando eles chegam lá, há um momento difícil naquela terra e eles começam a passar necessidade. Só que nesse período, o esposo de Noemi, ele morre, e os seus dois filhos também, né, logo depois vêm a falecer. E Noemi fica com duas noras, Orfa e Ruth. E aí ela fala o seguinte para as suas noras: olha, vocês podem voltar para a família de vocês, porque mesmo que eu gere um filho agora, não daria tempo de vocês casarem novamente com ele, assim como era, né, a lei, o costume daquele povo.
Se ela tivesse um outro filho, o outro filho poderia remir aquela mulher, poderia casar com a mulher do seu irmão se ele tivesse morrido. Só que ela falou, se eu gerar um filho agora, até ele crescer, não vai dar tempo de vocês casarem com ele, né? Quando o filho crescer, vocês já vão estar mais velhas. E aí ela fala para ir embora. Orfa decide ir embora, mas Ruth declara essa palavra que nós lemos aqui. Eu não vou a nenhum lugar, porque aonde você repousar, eu vou repousar ali com você. O teu Deus é o meu Deus. Nada vai nos separar, a não ser a morte. Então Ruth, ela aprendeu a adorar a Deus e declarar que ela pertencia a esse Deus através da vida de Noemi. E ela era tão grata pela vida de Noemi, por essa família que tinha acolhido ela, que ela foi fiel à sua sogra até o final. Né? A gente vai ver aqui no livro de Ruth que até o final Ruth ela segue as orientações de Noemi e é fiel a cada palavra que Noemi estava falando, porque ela tinha um relacionamento com ela de fidelidade. Agora vamos trazer isso para a nossa vida com Deus? Amém? Vamos refletir sobre esse comportamento? Se nós temos um relacionamento de fidelidade com Deus, nós vamos seguir todas as instruções que o Senhor ele nos der. E aí você pode se perguntar, como que eu vou saber a instrução de Deus para a minha vida? Através da sua palavra, né? Deus, ele fala conosco através da sua palavra, ele fala conosco através de uma oração, né? Você começa a orar ao Senhor e você ouve ali no seu coração que é Deus falando com você. Porque quando Deus fala, ele fala no seu espírito, você sente que é Deus falando com você. E isso é notório na sua carne, né? Você sente a presença de Deus, você sente a presença no seu coração e você sabe, é Deus falando comigo. E quando que eu faço a mesma coisa que Ruth fez? Quando eu dou ouvidos à voz de Deus, quando eu ouço a voz de Deus e eu permaneço fiel a ela. E isso vai nos levar a um caminho de remissão. Nós vamos ver aqui que Ruth e a Noemi, elas vão ser remidas, haverá um remidor sobre a vida delas. E o que significa isso? Alguém que está disposto a pagar um preço por você e assumir você. Olha só, agora você pertence a mim. E assim Cristo fez conosco, né? Ele nos remiu, ele pagou um preço de sangue. E se nós formos fiéis à sua palavra e permanecer até o fim, nós seremos salvos, né? Porque a nossa perseverança faz com que a gente ganhe a nossa alma. Então, a própria palavra fala em Apocalipse que é ao que vencer, ou seja, nós precisamos permanecer fiéis à palavra, porque nós temos um remidor na nossa vida, nós temos alguém que pagou um preço por nós, e esse alguém é Jesus, amém? Então hoje a gente vai trabalhar alguns versículos aqui que fala sobre a fidelidade, porque o tema central hoje, né, o livro de Ruth, ele nos ensina acerca de muitas coisas, mas o tema central hoje do nosso devocional é a fidelidade. Então eu quero começar falando com você sobre o que é fidelidade. Às vezes parece uma coisa óbvia, mas é importante a gente lembrar e entender o que significa essa fidelidade que a Bíblia fala aqui em alguns trechos da palavra. Então, fidelidade, ela tem como raiz etimológica do latim fidelitas. E o que significa isso? Significa fé. Olha só, então a fidelidade que a Bíblia declara está se referindo à fé. Na nova versão, né, internacional, lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, no lugar da fé vem escrito fidelidade. Porque se você tem o Espírito, o fruto do Espírito, ele gera em você a fidelidade, que é nada mais do que a nossa fé em Deus, a nossa fé inabalável, né? Independente da circunstância.
porque como essas mulheres aqui, elas passaram momentos difíceis, mas o Senhor proveu, porque Deus cuidou delas através da sua fidelidade. Então, essa palavra, né, ela significa fé, lealdade, e esse termo deriva, por sua vez, de fidelis, que significa fiel, verdadeiro. Então, é uma fidelidade verdadeira. A fidelidade que o Espírito de Deus gera em nós é uma fidelidade verdadeira, né, sem falsidade, é uma fidelidade que vem de dentro para fora, né, que você não se move pelas circunstâncias, mas você permanece fiel àquele que te chamou e te remiu, né, então significa também fé. A palavra fiel tem a mesma origem, então a fidelidade de Deus, ela está relacionada a nossa fé, amém? Então a fidelidade que está aqui na palavra está relacionada à nossa fé. Então, diante disso, a gente vai abrir agora o Salmo 33, no versículo 4, que vai falar assim conosco a respeito da palavra de Deus, né? Antes de você ser fiel, antes de você ter um relacionamento de fidelidade, a própria palavra é fiel. Por isso que ela não mente, por isso que ela é a verdade, e nós precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Olha o que vai dizer no Salmo 33, no versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Olha o que está falando aqui, que a palavra do Senhor, ela é reta, né? Ela permanece, ela é o caminho. E as obras do Senhor, as obras que o Senhor inicia, elas são fiéis. Amém? Então o Senhor, ele é fiel para completar a obra que ele começou na nossa vida. Por isso, nós devemos permanecer ouvindo a palavra de Deus, sendo fiéis à palavra de Deus. Então, a nossa fidelidade já começa na palavra de Deus. Se eu não consigo ser fiel à palavra, eu não vou conseguir ser fiel às pessoas que estão à minha volta. Se eu não for fiel àquilo que a palavra fala, eu não vou conseguir ser fiel a Deus. Porque aqui está a origem de todas as coisas, porque a palavra, ela nos revela Cristo o tempo todo, né? No início era o verbo, e o verbo se tornou em carne. Ali está falando do quê? De Cristo, ele é a própria palavra, amém? Então, olha só, se você ouve a palavra de Deus, você está num caminho reto, e assim, né, todas as obras que o Senhor ele falou e declarou sobre a sua vida através da palavra, falando no seu espírito, falando no seu coração, amém? Ele vai cumprir, porque fiel é o Senhor. Isso mesmo, assim como nossa irmã Rejane colocou aqui, até que ele venha, até que Jesus venha nos buscar, né, para estar morando com ele no céu, nós precisamos permanecer fiéis à palavra de Deus. Glória a Deus, que palavra poderosa. A palavra do Senhor, ela tem poder para nos transformar, para trazer cura, libertação. Por isso, a melhor forma de nós continuarmos nesse caminho é orando, tendo comunhão com o Senhor e lendo a sua palavra. Agora, lá em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 23. Lembrando que essa live, ela fica disponível, né, depois no meu story, se você quiser assistir depois e fazer as suas anotações, né, a gente tem citado muito a palavra de Deus, os versículos, você pode voltar e assistir, né, e fazer as suas anotações, amém? Então fica sempre no Stories e eu coloco aqui no feed do Instagram. Às vezes eu não consigo colocar o vídeo de imediato, mas você pode ir no Stories e o link vai estar lá disponível. Então vamos voltar. Em Hebreus, no capítulo 10,
versículo 19 ao 23 vai dizer assim: e aqui tem uma chave poderosa. Então preste atenção nessa palavra, porque aqui o Senhor, ele vai nos dar uma chave sobre como devemos entrar nesse ambiente da presença de Deus em oração. Não é de qualquer maneira. Olha o que a palavra vai dizer. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Olha a fidelidade entrando aqui. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Fiel é o Senhor na nossa vida. Olha o que a Bíblia está nos ensinando. Meus irmãos, entre com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. O que essa palavra ela quer dizer? Antes, o povo, ele tinha ali, né, o sumo sacerdote que começou ali com Arão, né, com a sua genealogia. E o que acontecia? O povo, ele não entrava ali no Santo dos Santos. Eles, né, o sacerdote, ele tinha essa função de entrar nesse lugar, nesse ambiente e orar e interceder pelo povo. Só que como a palavra está dizendo aqui, né, que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que é a sua carne. Quando Jesus ele é crucificado e ele cumpre o propósito de Deus, o véu do templo foi rasgado, e aqui está falando que esse véu é a sua própria carne. E agora nós temos acesso a falar com Deus. Nós temos acesso a entrar nesse santuário e orar ao Senhor. Então ele está dizendo que quando você entra nesse ambiente, você precisa entrar com ousadia. Amém? Não é entrar já cabisbaixo. Senhor, se o Senhor quiser fazer, se for possível, ora, é óbvio que é possível. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Amém? Então, você precisa entrar com ousadia na presença do Senhor, né, no santuário, porque Jesus te deu esse acesso através da sua carne. Glória a Deus. Então Jesus ele nos deu esse acesso e a palavra fala que em Jesus nós somos reis e sacerdotes. Então, se você recebeu a Cristo, se você quer receber Ele hoje na sua vida, você se torna um rei e sacerdote. O que isso quer dizer? Rei, porque governamos, e sacerdotes, porque nos tornamos autoridades espirituais, porque temos o Espírito de Deus. Como assim governamos? Eu não estou falando dessa esfera terrena, ainda que você possa também crescer e Deus te colocar em um lugar de destaque, né? Porque aquele que trabalha com diligência, perante reis o Senhor o colocará, né? Tá lá em Provérbios esse versículo. Mas governar pelo fruto do Espírito que habita em você, governar você mesmo, né? Governar suas emoções, como nós aprendemos ontem, a paz que excede todo o entendimento, governar aquilo que falamos. Então você recebe um governo do Espírito, amém? Sobre a sua vida. E você é um sacerdote, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você pode entrar nesse santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. E você vai entrar com ousadia. E aí no final ele vai falar: e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? A nossa esperança está em Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, quando você entra nessa presença, nesse santuário, através do sangue de Jesus,
nós precisamos continuar firmes e crendo que o Senhor é fiel. Porque se Ele te prometeu, Ele irá cumprir. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Então a palavra está dizendo que Ele é fiel. Porque fiel é o que prometeu. Agora, eu quero falar de uma palavra que está em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Que vai falar assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, aleluia, com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Vamos ler mais uma vez? Palavra fiel é esta, ou seja, essa palavra é verdadeira. Que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Agora ele fala que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O que isso significa? Deus, ele não muda. O caráter de Deus permanece. Amém? Ainda que você seja infiel, ainda que você não cumpra a palavra que você fez, o voto que você fez com o Senhor, a palavra está dizendo que ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus não muda o seu caráter. Ele não vai ser, ele não foi, ele é. O nosso Deus, ele é. Então o caráter de Deus é imutável. Não há nada que nós possamos fazer para que esse caráter de Deus, ele mude, porque se nós formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Por isso que Jesus, quando ele morre na cruz, ali já foi decretado perdão na nossa vida. Hoje, nós nos arrependemos porque já fomos perdoados. Nós amamos ao Senhor porque ele já nos amou. Entende? Não é por causa da nossa atitude, ele simplesmente decidiu nos amar. Ele olhou para nós e nos amou. Ele é fiel, ele permanece fiel, ainda que a gente seja infiel, porque o nosso Deus, o caráter dele é imutável. Isso é maravilhoso, esse é o nosso Deus. E nós, assim como ele, precisamos aprender a ser fiéis àquilo que nós nos propomos a fazer, fiéis a nós mesmos, verdadeiros conosco, com aquilo que nós declaramos sobre a nossa vida, fiéis às pessoas que estão à nossa volta, assim como Ruth foi com Noemi, Então que você possa permanecer fiel, porque Deus, ele permanece fiel. E na carta de 1 João, no capítulo 1, do versículo 8 e 9, vai nos ensinar assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Lembra do que eu acabei de falar agora? A gente não está sendo fiel nem a nós mesmos. Se a gente disser que eu não peco, eu não falho, eu não vou ser infiel. Olha o que a Bíblia está falando. Você está enganando a si mesmo, porque não há verdade em nós. Nós somos aperfeiçoados em Cristo. Nós somos santificados e lavados pela palavra de Deus, Nós dependemos dessa graça, desse favor imerecido, porque nós não merecemos, mas a graça do Senhor nos alcançou. E aí no 9 ele vai falar: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você confessa o seu pecado,
se você se arrepende, Deus, ele é fiel para te perdoar. Não é isso que a palavra está falando? Ele nos perdoa e ele não só nos perdoa, ele nos purifica. Então o Senhor, ele é fiel e ele te perdoa. Então, quando você falhar, né, e pecar, muitas coisas que nós fazemos, né, e isso é uma cilada de Satanás na nossa vida, que coloca na nossa mente que nós não somos dignos de estar na presença de Deus, que nós não somos dignos de estar nessa presença. E de fato não somos, mas a graça é justamente isso, é um favor imerecido, né? A palavra de Deus fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Essa graça de Deus, ela superabundou aonde havia o pecado. Então, ele não olhou a nossa condição, a nossa falha. Então, por que eu falei que é uma cilada? Porque quando nós pecamos, nós queremos nos esconder dessa presença de Deus, né? A gente começa a achar que a gente não é digno de falar com o Senhor, assim como foi no início, né? Quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Eles se esconderam, porque foi plantada uma semente de enganação no coração deles. E aí eles se escondem da presença do Senhor. Então hoje, em nome de Jesus, diante dessa palavra, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, nós somos limpos, nós somos renovados, nós somos libertos. Então não se afaste. Se nós pecamos, nós precisamos estar aos pés daquele que é fiel para nos perdoar. Então não deixe que esse pensamento do maligno entre na sua mente. Repreenda em nome de Jesus e declare: eu sou digna de estar nessa presença, porque a graça de Jesus me alcançou. E a própria palavra vai dizer que nada o que, meus irmãos? É nada. Nada pode me separar do amor de Cristo. Nada pode me separar do amor de Cristo. Não importa o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, não importa a condição, a situação. Ele permanece fiel e nada pode me separar do amor de Cristo. Amém? Então não deixe de buscar ao Senhor porque você falhou, porque você pecou. Pelo contrário, se achegue mais a Ele, você será limpo e purificado por essa presença, pela palavra do Senhor. Então, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 10, 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, vai dizer assim, ó, 10, versículo 13. Não veio, e essa palavra, ela é maravilhosa, toda palavra é perfeita, mas tem palavras que no momento que a gente está falando e ouvindo de Deus, elas se encaixam perfeitamente, né? O Espírito vai testificando. Olha o que essa palavra vai dizer. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Olha o cuidado de Deus. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, não virá sobre a sua vida nenhuma tentação que você não pode suportar. Então, independente da situação que você esteja vivendo, ou que você ainda irá viver, porque a palavra de Deus também nos prepara para momentos que passaremos, a palavra está dizendo que se vier essa tentação sobre a sua vida, fiel é Deus e Ele não deixará tentar acima do que você pode, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele conhece aquilo que eu consigo suportar. Então, se você está passando por um momento difícil, é porque o Senhor, Ele viu em você um potencial de vencer essa situação, porque a Bíblia está dizendo que não vem nenhuma tentação que você não possa suportar. E quando você passar por esse momento, quando você vencer essa etapa, ele está dizendo aqui que quando essa tentação vem,
Ele mesmo trará sobre a sua vida o escape. Ele mesmo vai trazer sobre a sua vida o escape dessa situação que você está vivendo. Então, creia que no momento certo, no tempo determinado por Deus, essa situação vai passar. Porque com a tentação que você pode suportar, porque o Senhor enxergou em você essa capacidade, Ele mesmo vai trazer o escape. Ele mesmo vai trazer o livramento. Olha como o Senhor ele é fiel na nossa vida. Então, nenhuma tentação vem na nossa vida e essa palavra você tem que ter aqui no seu coração. Porque quando você passar alguma tribulação, alguma dificuldade, você vai lembrar: nenhuma tentação vem na minha vida que eu não possa suportar. Se o Senhor está permitindo eu passar por essa situação, é porque Ele sabe que eu vou conseguir vencer e Ele mesmo vai me dar o escape. Creia no livramento do Senhor para essa situação, creia que você já venceu, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então nós não vamos alcançar a vitória, nós não vamos vencer. A palavra já está declarando que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém? Você está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Então declara, fala: em Cristo eu sou mais do que vencedora, eu sou mais do que vencedor. Declara essa palavra, digita aqui, já manda para alguém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então o Senhor ele continua fiel na nossa vida. E a última palavra que nós declaramos agora, né, representa para nós o cuidado de Deus e o escape. E aí eu quero fechar a história de Ruth, né, que o que aconteceu? Depois que elas decidiram caminhar juntas, né, que Ruth falou para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, e aí elas seguiram, né, voltaram para sua cidade de origem, para o lugar de origem, e ali o Senhor ele manifesta a sua graça sobre a vida delas, e elas são remidas por Boaz, né, que era um parente distante. A Ruth, ela segue todas as instruções, e Boaz se casa com Ruth, então ele assume ali a Ruth, assume também a Noemi, que, né, era sua sogra, e elas passam a viver agora um tempo de bonança, um tempo de prosperidade, porque o Senhor, ele enviou o escape, ele enviou o livramento, ele enviou o cuidado e a provisão sobre a vida delas. E assim o Senhor fará também na nossa vida, se nós permanecermos fiéis à sua palavra. Então hoje a gente vai declarar essa palavra sobre a nossa vida, né? Para que a gente possa permanecer fiel ao Senhor. Mas antes vamos orar de acordo com essa palavra, para que o Senhor nos ensine a ser fiel em meio a qualquer tempo. Amém? Então feche seus olhos onde você estiver. Senhor, diante desta palavra, nós queremos orar nesse momento e te pedir, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nos ensinar a cada dia a sermos fiéis à Tua palavra. Meu Deus, que não venhamos olhar para a dificuldade, para as circunstâncias, porque nós cremos, Senhor, que com a tentação virá também o escape, o livramento de Deus, o livramento do Senhor na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado na nossa vida. Muito obrigado, Jesus, por pagar um preço por nós e hoje termos acesso a falar com o nosso Pai, a estar nessa presença através do seu sangue, Jesus, que nos lavou e nos comprou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Né? Que a gente possa ter esse coração fiel ao Senhor e permanecer na sua palavra. E a declaração de hoje, coloca a mão sobre você, declare comigo em nome de Jesus: minha fidelidade a Deus me posiciona para o futuro. Repete comigo: minha fidelidade a Deus me posiciona para o futuro. Vamos mais uma vez? Minha fidelidade a Deus me posiciona para o futuro. Amém? Porque nós não sabemos o que virá, mas Ele já conhece o nosso futuro. Então se posicione como uma mulher de Deus,
como alguém que pertence ao Senhor, como um homem de Deus, né? E seja fiel até o fim. Amém? Continue fiel, porque Ele permanece fiel na nossa vida. E hoje a nossa aplicação do dia é que você faça uma reflexão. E aí você vai refletir sobre isso que você vai anotar ou sobre isso que virá ao seu coração. Reflita sobre como tem sido a sua fidelidade a Deus e às pessoas que estão à sua volta. As pessoas que o Senhor ele tem colocado para te auxiliar nesse caminho, as pessoas que Deus tem te colocado na sua vida para prover, para te abençoar, né? Então a gente precisa ser grato àquilo que Deus já tem feito na nossa vida e continuar sendo fiel a Ele, independente das circunstâncias. Então faça essa tarefa. E você que está me assistindo, hoje a gente já está no quinto dia, né? No dia 5 da nossa live declarando a palavra. Você tem feito essas declarações, essa aplicação de tudo que a gente está aprendendo aqui, né? Não deixe de aplicar, porque isso vai fazer você reforçar aquilo que nós aprendemos com a palavra. Amém? Então não deixe de praticar aquilo que nós estamos aprendendo. E se você não assistiu desde o início, eu vou deixar o link disponível no meu stories, né, aqui no Instagram, e vou deixar também no feed. Como eu sempre falo, às vezes no feed demora um pouquinho mais para carregar, mas aí eu já deixo o link para você no stories, para você participar da live completa e também aplicar essa palavra na sua vida. Que Deus te abençoe e traga clareza acerca dessa palavra, acerca de tudo aquilo que Ele tem falado ao nosso coração, né? A gente se vê na segunda-feira, às 7 horas da manhã, para que a gente possa dar continuidade a essa palavra, né? Declarando a palavra de Deus sobre a nossa vida. Que você viva o extraordinário de Deus, amém? Que você sinta a presença de Deus aí onde você está e que você seja uma fonte. Amém? Deus te abençoe e até a próxima live.